Boa noite, pessoal. É, Bem, Boa noite. Boa então, noite. na semana passada, né, eu fiz lá uma discussão sobre sistemas de ponto flutuante, representação dos números em diferentes bases, né, especialmente a base 2 e a base 10. Vimos fórmulas de conversão de uma base para outra, né, alguns exemplos feitos detalhadamente. E também o trabalho teve uma questão que versou sobre aquela parte inicial de cálculo de funções definidas por séries numéricas, né? No caso, a função logaritmo, que é inclusive uma função que a gente encontra em calculadoras e por isso a gente tem um valor de referência que é, digamos, fácil de encontrar, né? Nem sempre isso acontece, mas depois, mais adiante, eu posso dar um exemplo de funções que não têm determinação tão simples como estas que a gente encontra em calculadoras, né? Mas aos poucos a gente vai evoluindo aqui. Então, foi proposto ali o primeiro trabalho, né? Então, digamos assim, essa parte inicial sobre a teoria dos erros, né, em que a gente deu uma visão geral, assim, de diferentes situações que originam erros inerentes, né, ao próprio processo de utilização de máquinas de calcular, computadores, devido a esta limitação, né, que os equipamentos utilizados em cálculos apresentam, né, já que eles não podem representar de maneira fiel, né, idêntica, o conjunto dos números reais, né? As máquinas de calcular, os computadores, eles representam uma aproximação do conjunto dos números reais, né, daquele sistema chamado sistema de ponto flutuante, né? Então a gente fez alguns testes das máquinas de calcular, né? Vocês viram aí que algumas máquinas têm uma potência limitada em 10 a 99, outras um pouquinho maior, né? E também tem um limite inferior, com expoente em torno de 10 a menos 99, outras em torno de menos 320. A HP48S, que eu apresentei para vocês ali, né, que eu utilizo em alguns cálculos, ela tem expoente que varia de menos 499 a 499. Né? Então a gente viu exemplos de overflow, que é quando o resultado é menor do que o menor número positivo, que a máquina arredonda para zero, e o overflow, que quando ocorre quando ocorre um resultado maior, né, do que o limite superior de representação da máquina, as máquinas geralmente apresentam uma mensagem de erro, né, nestes casos. Então, essa é para dar uma ideia, né? Evidentemente, pessoal, existem muitas outras questões relacionadas com estas representações dos números, especialmente hoje que foi desenvolvido e aplicado um protocolo por todos os fabricantes que prevê somente a utilização de base 2 nos processadores, né? Então tem uma entidade, aquela IEEE, né? IEEE, essa entidade que congrega engenheiros, eletricistas, pessoal da área da ciência da computação, engenharia de computação, né, de vários países do mundo, assim, sede, eu acho que nos Estados Unidos, eles conseguiram desenvolver, junto às empresas fabricantes, um acordo, digamos assim, né? Então, os fabricantes hoje dos processadores usam todos base 2, mas existem pequenas diferenças no tratamento do overflow, né, do número de bits, mas existem, por exemplo, regramento de como efetuar a adição, como efetuar a subtração, a multiplicação, a divisão. Na base 2 tem uma série de regras, né? E se vocês olharem, pesquisarem nas bibliografias aí mais avançadas, vocês verão que
é um tema bastante interessante e que tem, né, muito assunto ainda para ser estudado, né? Mas essa aqui é uma disciplina de cálculo numérico que tem vários assuntos. Então, a gente não vai conseguir, digamos, aprofundar, né, em cada assunto num nível acima do que é, digamos assim, o padrão, né, que a gente vê nos livros de cálculo numérico, uma análise superficial dessa parte inicial chamada de teoria dos erros. Tem alguns livros, o pessoal aprofunda um pouco mais, um pouco menos, né? Então, eu apresentei aqui para vocês algumas ideias nessas primeiras semanas de aula sobre este assunto. Então, na aula de hoje, eu vou iniciar, então, uma discussão sobre o cálculo de raízes, né, de equações ou raízes de funções, né? Então, vocês já conhecem esse conceito e conhecem até mesmo algumas fórmulas, né, que permitem a vocês resolver equações, por exemplo, as equações de segundo grau, né? Vocês conhecem as fórmulas, especialmente a fórmula de Bhaskara, como ela é conhecida aqui no Brasil, né? É uma fórmula que apresenta lá uma série de operações, né? E a gente implementando aquelas operações, a gente consegue achar as raízes da chamada equação de segundo grau, né? Então, não existem fórmulas tão conhecidas como esta para cálculo das raízes de segundo grau para as equações de terceiro grau, por exemplo, né? Elas existem, só que não são tão conhecidas. É possível resolver uma equação de terceiro grau fazendo uma série de manipulações algébricas que permitem expressar a solução para certas equações de terceiro grau através de operações como radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso das equações de terceiro grau, quarto grau e equações envolvendo funções que não são polinomiais, né, existem diversos métodos. Dentre esses, os mais conhecidos são o método da bissecção, desculpe, chamado método da dicotomia, o método de Newton-Raphson, o método de iteração linear, o método da secante. Esses métodos todos são métodos que têm um princípio, né, eles geram aproximações sucessivas da raiz que a gente está procurando, né? E para que sejam, então, implementados de maneira efetiva, né, isto é, que tu possa efetuar uma certa quantidade de operações e após um certo número dessas operações tu interrompe o processo, né, existem, então, os chamados critérios de parada, né, pessoal? O que é algum critério de parada? É uma forma de eu dizer lá para a máquina ou dizer para as pessoas que estão fazendo os cálculos que, olha, faça tantas vezes o cálculo até que tal condição seja satisfeita, né? E isso faz com que os métodos possam dar uma resposta, então, em geral, né, que vai ser uma aproximação daqueles números que a gente quer calcular. Então, o conceito de critério de parada, ele envolve, digamos assim, uma questão de segurança, né? Para quem já estudou um pouco de programação, sabe que muitas vezes, né, diversos são os eventos que ocorrem num programa mais ou menos complexo, em que certas operações são efetuadas repetidas vezes. Então, para que isso seja controlado, para que o programa não entre no chamado loop infinito, né, que ele fique ali rodando, rodando, rodando e não sai, e não termina nunca, então a gente tem os chamados critérios de parada, né? Por exemplo, eu posso estabelecer um número máximo de vezes que um certo processo pode ser repetido, tá? Eu posso estabelecer que, no caso do cálculo de raiz, por exemplo, eu quero um valor aproximado de uma raiz com, digamos, 2 casas decimais corretas, né? Então, há diversas possibilidades de eu estabelecer um critério de parada, né? E, em geral, então, né, após eu implementar o processo, a resposta será, então, olha, após um certo número de vezes que o processo foi executado, eu consigo calcular a raiz com
tantas casas decimais, ou a raiz aproximada é tanto, né? Em geral, este é o retorno, né, que esse tipo de procedimento apresenta para o usuário, digamos assim, né, de um método de resolução de uma equação, né? Então, quais são as etapas que geralmente são necessárias, né, para a gente implementar um método de resolução de equações? Eu vou falar aqui genericamente, depois eu mostro alguns exemplos, né? O primeiro a gente tem que fazer a chamada localização das raízes, né, que é descobrir em quais intervalos estão as raízes de uma determinada função, né? E uma forma, então, de determinar um intervalo que contém uma raiz é calcular a função em pontos, né? Então, na hora que se a função for contínua, se eu encontrar dois pontos consecutivos em que num deles a função tem um sinal positivo, no outro tem um sinal negativo, então ela tem que passar por uma raiz, né, no interior daquele intervalo, né? Então, esse é um resultado que depende essencialmente da propriedade da continuidade das funções. Então, essa é uma hipótese que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou considerar que as funções que nós vamos trabalhar, né, são funções contínuas definidas no conjunto dos números reais, né, e que, portanto, para eu localizar uma raiz de uma função desse tipo, basta eu descobrir um intervalo de pontos, digamos, um A e um B, onde a função no ponto A seja negativa e a função no ponto B seja positiva, ou o contrário. Ela tem que trocar de sinal entre dois pontos aqui do domínio. Se ela troca de sinal entre dois pontos, é porque tem alguma raiz no interior daquele intervalo, tá? E aí, então, né, a gente vai, através das fórmulas e dos métodos que geram as aproximações sucessivas, implementar técnicas para fazer o cálculo, né, aproximado das raízes, obedecendo sempre a um critério de parada que vai ser especificado, né? Muitas vezes a gente vai estipular um número máximo de repetições do processo, chamado número máximo de iterações, né? Às vezes a gente estabelece um erro absoluto máximo, né, e assim por diante, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a ideia geral do chamado método da bissecção, né? E aí, então, eu vou apresentar um exemplo, tá? Então, deixa eu só um minutinho aí que eu vou localizar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Então tá. Bom, então aqui, pessoal, eu peço até desculpas a vocês que está um pouco fora do padrão aqui o texto, não sei o que aconteceu, depois eu arrumo aqui, tá? Mas isso aí é o de menos. Bom, então, nesse capítulo, o objetivo é descobrir as raízes de uma função. Então, um ponto, o x é uma raiz de uma função f, se a f de x naquele ponto vale zero, né? Então, só para a gente fixar aqui os conceitos, né, nós temos um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos considerar essa função, né? A f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Né? Então, a gente sabe que essa função aqui é uma função contínua, né? E as raízes desta função são o x igual a 2 e o x igual a 3. Tá? Porque, por exemplo, se eu calcular a função no ponto 2, eu vou diminuir aqui o tamanho da fonte aqui para enxergar melhor. Ó, se eu calcular no ponto 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, né, substituindo o x por 2 ali. Vai dar 4 menos 10 mais 6, que é igual a 0. Né? E da mesma forma, se eu substituir o x por 3, também vai dar 0. Né? Vamos fazer aqui a conta. A gente deixar bem claro aqui. Né? Ó, observa. Então, vamos calcular aqui. Vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. 3 vezes 5 é 15, né? Mais 6, que dá 0.
Tá? Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe que uma função de segundo grau, ela só tem duas raízes, né? Se forem diferentes e reais, elas podem ser eventualmente iguais, mas elas serão contadas duas vezes, se elas forem reais iguais, e também pode acontecer de serem duas raízes complexas, mas o número de raízes de uma função de segundo grau é sempre 2. Né? Então, para esta função, por exemplo, que eu já calculei aqui, ó, que no ponto 2 a função dá zero, e no ponto 3 a função dá zero, esse problema está resolvido, não existe a possibilidade dessa função ter outra raiz além do x igual a 2, além do x igual a 3, porque essa é uma função dada por uma lei que é um polinômio de segundo grau, portanto só tem duas raízes, elas estão ali calculadas. Né? Então vejam, para este tipo de função, né, não é necessário a gente fazer um esforço muito grande para descobrir as raízes. Né? Então observa, vamos fazer aqui o uso do recurso lá do site da Wolfram, né? Que a gente sabe, então, que quando a gente faz o gráfico de uma função, né, os gráficos das funções contínuas definidas no conjunto dos números reais, desculpe, vão interceptar o eixo horizontal, né, naqueles pontos em que a função tem as suas raízes. Né? Vamos botar aqui ó, o gráfico no intervalo de -1 até 4. Ó. Aqui, então aqui eu posso aumentar o intervalo, depois eu vou botar o comando ali para vocês poderem exercitar, até sugiro para vocês, né? Isso aqui é um exercício bem simples. Ó. Escreve lá, acho que até no celular é possível executar esse comando, né? Entra lá no site do Wolfram Alpha, tá? E nessa linha de comando aqui, ó, escreve lá plot, abre parênteses, x, chapeuzinho 2, menos 5x mais 6, fechou o parênteses, deixa um espacinho ali, ó, x, deixa um espaço, in, menos 1,6, né? X dentro do intervalo -1 até 6. Então ele interpreta, tá ali a interpretação, é o gráfico, né, o plot, a expressão e o intervalo. Ó. Então vocês vejam aqui que, ó, no ponto 2, que é uma das raízes, a curva intercepta o eixo horizontal, e no ponto 3, a curva também intercepta o eixo horizontal. Né? Então vamos fazer se eu consigo copiar aqui, para passar para lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Depois eu divulgo lá no Moodle, vocês terão uma referência aqui. Bom, ficou mais ou menos, né? A minha cara aqui não precisa aparecer, né? Bom, muito bem. Então, por que eu estou mostrando esse exemplo? Porque esse é um exemplo simples que a gente sabe identificar aqui, ó, e a gente sabe até testar, né, que no ponto 2 a gente tem uma raiz, no ponto 3 a gente tem outra raiz. Então, de modo geral, quando eu fizer um gráfico, o que o gráfico vai nos dizer? Todo ponto, toda a posição em que a curva representativa do gráfico interceptar, ela cortar o eixo x, significa que naquele ponto de corte nós temos uma raiz, né, daquela função, certo? Então, quer ver? Vamos supor que eu queira descobrir quantas raízes, né, e em quais intervalos estão as raízes desta função. Né? Então, a gente pode fazer o uso do recurso gráfico para esboçar o gráfico dessa função e, através do gráfico, né, interpretando corretamente o gráfico, eu poder descobrir quantas vezes essa curva de fato vai interceptar o eixo x. Então, é e na x mais x. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui eu peço para vocês tentarem repetir aí para quem está com o computador ou usando o celular, para ver o que vai ser a resposta aí no dispositivo de vocês. Vocês vão escrever assim, ó, plot, abre parênteses, esp de x mais x.
Aí fechou o parênteses, tá? Aí deixou um espacinho ali, ó. E aqui eu vou deixar em branco aqui por enquanto, eu vou dar 2 minutos para vocês testarem aí em vários intervalos, certo? 1 minutinho, é rapidinho, né? Testem ali em alguns intervalos para ver se vocês descobrem quantas são as raízes que possuem esta função aí, testando em diferentes intervalos, tá? 1 minutinho, para vocês brincarem um pouquinho aí. É só completar ali e dar Enter. Certo, pessoal? A função exponencial, né, a gente já comentou em outras aulas, é ESP parênteses x, tá? Aqui no site da Wolf. Se vocês tiverem, né, qualquer outro programa que vocês estejam habituados, podem usar também, não tem problema, tá? A ideia aqui é fazer uso de uma técnica que chama localização gráfica das raízes, né? E nada melhor que isso para fazer esse tipo de procedimento, né? Usar um software que seja capaz de responder rapidamente o gráfico que a gente deseja. Então, eu vou botar aqui, ó, vou botar um intervalo aqui, ó, -3 até 3, tá? Aí eu vou pressionar Enter. Ó, estão vendo ali, ó? Esse é o gráfico desta função, né? Então, o que a gente pode... Pois não? Alguma dúvida? Então, pessoal, olha só. Esse intervalo aqui, ó, eu botei de -3 a 3. O que ele está apresentando? Que neste intervalo de -3 até 3, só tem uma raiz ali, ó. Estão vendo? Ó? Entre -1 e 0, aqui no eixo X tem um ponto que é mais ou menos -0,5, -0,6 ali, né? Pelos tracinhos ali, em torno de -0,6, onde a função tem aproximadamente uma raiz, estão vendo? Então a pergunta é, será que não tem nenhuma raiz aqui para o lado esquerdo, né, para os negativos aqui, ou será que a função aumenta aqui e depois diminui lá para frente? Será que isso poderia acontecer? Vamos testar um intervalo maior aqui para ver. Vou botar de -5 até 5. Vamos ver o que acontece. Ó, aparentemente, né, por esse segundo gráfico aqui, esta função só tem uma raiz mesmo, né, que é aquela raiz entre -1 e 0 que a gente... Veja que nesse intervalo aqui de -5 até 5, a gente nem consegue enxergar claramente, né, em qual intervalo está localizada a raiz, tá? Então, por isso que é interessante a gente testar aqui, ó, diferentes escolhas do intervalo em que a gente representa o gráfico da função. Ó, esse gráfico aqui de -3 até 3, ele apresenta um resultado, uma maior nitidez, né, de que de fato a raiz está entre -1 e 0. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um print screen aqui, vamos ver se vai ficar... Vocês podem interpretar. Então eu vou botar assim, ó, aparentemente, né, existe somente uma raiz para a função dada, né, no exemplo 2, e esta raiz está no intervalo -1, 0. Né? Muito bem.
Então, veja, como é que eu posso comprovar, né, que a função só tem uma raiz? É através desta propriedade aqui. Qual é a derivada? Qual é a derivada da função dada a função e na x mais x? A derivada de e na x é a própria função e na x. Então, vou botar ali. E na x. E a derivada do x é 1, certo? E esta expressão aqui, ó, é sempre positiva, tá? E o que a gente, aqui que a teoria nos diz, né, a teoria das derivadas, né, que quando a função ela apresenta uma derivada positiva, né, eu posso afirmar que a função é sempre crescente. A função dada é crescente em todo o seu domínio. Ora, se ela é crescente, pessoal, ela vai sair aqui, ó, dos negativos, né, nessa parte aqui, ó, onde está ali a setinha do mouse ali, ó, ela vai sair lá dos negativos, vai aumentar, vai passar aqui pelo zero, vai passar pelos positivos e vai continuar aumentando. Ela vai continuar essa tendência aqui, ó, de aumento em todo o domínio. Ela não tem a possibilidade dela fazer uma volta aqui. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque esta informação é dada pela derivada. Se a derivada é sempre positiva, a função é crescente. Então, não tem a possibilidade dela fazer aquela volta, né, que eu imaginei ali que poderia acontecer. Então, a conclusão, a função, vou botar aqui, a função, que é essa aqui, ó. Deixa eu digitar direitinho aqui. A função e na x mais x tem somente uma raiz, e esta raiz pertence ao intervalo -1, 0. Tá? Vamos lá, vamos tentar agora aqui, ó, um terceiro exemplo. Vamos fazer, eu vou pedir para vocês tentarem fazer o gráfico e localizar, né, esboçar o gráfico. Opa. Esboçar o gráfico e localizar todas as raízes da função. Vou pegar aqui uma função. Vou botar uma função bem simples aqui. Eu vou botar usando as normas brasileiras, né, pessoal, mas já comentei sobre isso, né? Tá. Então, olha só. Vamos fazer um exercício assim, ó. Vamos tentar localizar todas as raízes, né, desta função aqui do exemplo 3, né, usando esses recursos aqui de gráficos do site da Wolfram, tá? Então, lembre que quando a gente digitar esta função lá no site, a gente vai ter que usar aqui o ponto decimal, né, no lugar da vírgula. Tá? Eu vou deixar aqui assim, ver se eu consigo usar aqui o recurso. Ó. Vou fazer o seguinte. Então, tá ali a função, ó. Vamos lá. Eu vou escrever aqui a função. Então, eu peço para vocês testarem aí nos dispositivos de vocês. X ao cubo, então é x, chapeuzinho 3, menos 5,2. O vezes é opcional aqui, tá, pessoal? Se vocês colocarem ou não, não vai fazer diferença nesse caso.
ele interpreta que quando tem o número 5.2 do lado da variável x ao quadrado, esse símbolo que tem aqui no meio, que não aparece, ele interpreta que é uma multiplicação. Tá? Mais o 10.8x, né, eu estou deixando um espaço aqui só para tornar mais legível, né, menos 19.7. Né, então, todos os números, melhor dizendo, todos os coeficientes escritos com o ponto no lugar da vírgula. Vamos botar aqui o x dentro de um certo intervalo, vou chutar aqui, de menos 4 até 4. O que está aparecendo aqui, né, pessoal? Ó, a função aqui vem nos negativos, né? Aumenta aqui, ó, entre 3 e 4 aparentemente tem uma raiz e começa a aumentar aqui. Vamos aumentar a extremidade positiva aqui do intervalo. Vamos botar o seguinte, nos negativos aparentemente não tem mais nada lá, né? Então a gente pode botar de menos 3 até 5, digamos. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai por aproximação aqui. Ó, parece que só tem uma raiz. Vamos botar de menos 3 até 6. Ó, aparentemente só tem essa raiz aqui, ó, entre o 3 e o 4. Estão vendo? Ó? Parece que só tem essa mesmo. Vamos botar de menos 3 até 7. Então, aparentemente, né, só tem essa raiz real aqui, tá? E como isso aqui é um polinômio de terceiro grau, né, se só tiver uma raiz real, significa que as outras duas são números complexos. Quer ver? Vamos botar aqui de menos 3 até 8. Ó, vocês podem ir testando aí, a gente pode brincar à vontade aqui, né? Isso aqui tem um custo bem baixo, ó. Vejam lá que a raiz é a única que aparece. Vamos botar de menos 4 até 8, para tirar uma teima aqui. Ó, quando a gente estende lá o domínio nos negativos, a função vai cada vez mais lá para baixo. Né? Então, realmente aqui, ó, a análise gráfica que a gente está fazendo, né, considerando, ó, eu vou fazer esta observação, considerando os intervalos que nós testamos, permite concluir que esta função tem uma raiz entre 3 e 4. Então, foi isso que eu vou escrever. Então, análise gráfica. A análise. Só que eu vou ter cuidado aqui no que eu vou escrever. A análise gráfica permite concluir que esta função tem uma raiz vamos botar assim, no intervalo 3, 4. Né? Entre 3 e 4 tem uma raiz. Então eu não vou afirmar por enquanto que só tem essa raiz, né? Eu vou deixar assim para analisar com mais calma depois. Tá? Então vejam, são várias as situações. Né? E por último, antes de eu mostrar um exemplo aqui mais detalhado, vamos pegar esta função aqui. Ó. Então eu quero saber quantas raízes reais possui esta função. Então veja, pessoal, quando a gente trata de funções trigonométricas, né, a situação é muito mais delicada porque as funções trigonométricas são funções periódicas, né, e em especial a função tangente é uma função que apresenta descontinuidades. Né. Então o que acontece? Eu vou mostrar esse exemplo aqui para ver que quando a gente tem esse tipo de situação é um pouco mais delicado. Né. Olha só. Vou botar o plot da função tangente de x
menos x, né? Vou botar o x lá de, sei lá, de menos 10 até 10, né? Ó, então vocês vejam aqui, ó, o que esse gráfico está indicando? Ó? Que esta função tem infinitas raízes, estão vendo? Porque a tendência, né, desse formato aqui, ó, se repetir, ó, ela faz esse joelho aqui e desce, ó. Ela vem aqui, faz esse joelho e desce. Vem aqui, faz o joelho e desce, ó. Ó, tá vendo? Então, em cada uma dessas voltinhas aqui, cada um desses ramos, né, ela vai ter uma raiz. Portanto, essa função tem infinitas raízes, né? Então, o que eu quis mostrar aqui, né, vou botar aqui para vocês, né, mostrar para vocês com esses exemplos, né, que nós temos diversas situações. Eu posso ter uma equação, vou botar aqui a resposta, né, infinitas. Eu tenho situações em que certas funções têm infinitas raízes. Eu tenho uma função de terceiro grau que uma análise gráfica preliminar permite concluir que tem uma raiz somente no intervalo 3, 4, a gente não sabe se ela tem outra, no intervalo 3, 4 ela só tem uma, né? Esta aqui, a análise gráfica mais a informação sobre a derivada permite concluir que só tem uma raiz entre menos 1 e 0, né? E quando for uma função de segundo grau, bom, aí, né, o problema está resolvido, porque a gente sabe como calcular as raízes, né? Muito bem. Isso é o que a gente chama de análise gráfica, né? A análise gráfica, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Através da análise gráfica, podemos investigar a existência de raízes, né? Identificando os intervalos que contêm os pontos em que a curva, vou botar assim, ó, corta o eixo horizontal, tá? Usar uma linguagem bem fácil de entender, né? Então, nos pontos em que a curva corta o eixo horizontal, ali tem uma raiz, né? Isso é possível fazer através da análise gráfica. De que outra forma a gente pode fazer, né, pessoal? Quando a gente tem, digamos, alguma desconfiança aqui, ó, eu quero saber, né, se realmente aquela análise gráfica ali que eu concluí que no ponto 3, entre o ponto 3 e o 4 tem uma raiz, será que realmente tem? Vamos fazer uma verificação aqui, ó. Como é que eu faço essa verificação? Eu vou calcular esta função no ponto 3 e vou calcular essa função no ponto 4. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir, né, o x por 3 nesta expressão aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Eu vou colocar o x igual a 3 ali no lugar do... Né, vou botar o 3 no lugar do x. Ó. Símbolo do vezes. Ah, mas isso aqui, pessoal, isso aqui, fazer no braço é brabo, não sei o quê. Ok, então o que a gente faz? Vamos lá. Vamos fazer o cálculo lá no nosso site lá. Então, vou lá. Ó. Vou calcular. 3 ao cubo menos, qual é a lei da função ali? 3 ao cubo menos 5,2 vezes 3 ao quadrado. Menos 5,2 vezes 3 ao quadrado. Mais 10,8 vezes 3, menos 19,7. Ó, ali, ó. Ele já apresenta o resultado, não precisa nem pressionar Enter, tá, pessoal? Tá ali, ó, menos 7,1. Né? Então, eu vou copiar lá, ó. Menos 7,1. E agora eu vou calcular o 4. Né? Eu vou copiar toda essa expressão aqui e vou colocar o x igual a 4 ali. O 4 ao cubo. Tá?
pessoal? Se tiver alguma coisa errada aí, vocês me avisam, que eu estou fazendo tudo meio rápido aqui, né? Vocês, por favor, confiram aí os dispositivos de vocês. Ver quanto é que vai dar no 4 ali. Então a gente vai colocar o 3 no lugar do 4, o 4 no lugar do 3. Vai ficar 4 ao cubo menos 5,2 vezes 4 ao quadrado mais 10,8 vezes 4 menos 19,3. Olha só ali, ó. Ele já apresenta o resultado. 4,3. Na nossa anotação aqui no Brasil, né? 4,3. Então, observa, ó, como a função é contínua, né? Ó, como esta função é contínua e, ó, vou botar aqui, f de 3 é negativo e o f de 4 é positivo, a gente pode afirmar que realmente existe uma raiz no intervalo 3,4. Né? Entre 3 e 4 realmente tem uma raiz, porque a função troca de sinal e ela é contínua. Tá? Então, este cálculo aqui, ó, né, que eu fiz, né, calculando a função no ponto 3, vou alinhar aqui para ficar melhor. Calculando a função no ponto 4. Este cálculo permite afirmar que realmente tem uma raiz aqui nesse intervalo. Tá? Então, essa é uma forma que vocês podem juntar essas duas análises. Né? Tem o gráfico, aí tu vai lá, pega o ponto que é a extremidade inferior, o ponto que é a extremidade superior daquele intervalo que tu desconfia, digamos assim, né, que contém a raiz, e calcula a função. Tá? Certo? Onde, se a função troca de sinal, é porque tem uma raiz ali. Né? Certo? A mesma coisa aqui, ó, quer ver? Ó? Esse intervalo entre menos 1 e 0, quer ver? Ó? Vamos fazer essa verificação. Mesma coisa aqui, ó, usando a mesma lógica. Ó. Vou calcular f de menos 1 é igual a e elevado na menos 1, e elevado na menos 1, mais menos 1. Vamos calcular ali. Né? Ó. ESP de menos 1 mais menos 1. Ó. Eu já tinha apresentado o resultado ali, né? Vou botar aqui 1.0, que daí ele vai apresentar, ó, tá aqui, ó, menos 0,63, né? Então, vou botar lá. Igual a menos 0,63, né? E agora vamos calcular a função no ponto 0. Aqui, ó. O que é f de 0? Aqui não vai nem precisar calculadora, porque aqui vai ficar e na 0, né, mais 0. Ora, e na 0 é 1, mais 0, que é igual a 1. Né? Então, vejam, ó, no ponto menos 1, a função é negativa. No ponto, ó, nós temos f de menos 1, f de menos 1 é um número negativo, né? E a f de 0 é um número positivo. Tá? Então, existe uma raiz ali. Por quê? Porque esta função... Oi? Independente do valor que dá, se um deles for menor que 0 e o outro for maior que 0, ele afirma que tem uma raiz, é isso? Sim. Independente do valor?
Uma raiz pelo menos, sim. Vou responder aqui. Ó, a ideia é a seguinte: sempre que tu localizar, né, dois pontos, num deles a função assume um valor negativo e no outro a função assume um valor positivo, pelo menos uma raiz tem que ter ali dentro, desde que a função seja contínua. Né? Porque pensa assim, ó, eu digo, aqui deu, como tu perguntou, não importa o valor, vamos supor que seja menos 0,2, tá? Mas é negativo. O outro é 0,8. Bom, para sair do negativo e chegar num positivo, se a função é contínua, ela tem que passar em algum ponto intermediário onde ela vale zero, né? Certo? Faz sentido. É? Só que ela pode fazer isso até mesmo mais de uma vez. Ela poderia fazer isso aqui, ó. Então, uma raiz, pelo menos, ela tem. Só que tem que certas funções, e é o caso daquele exemplo ali, que isso não vai acontecer, por quê? Ó, que é o que a gente destacou ali antes. Ó, o fato da derivada primeira ser sempre positiva, tá? Garante que essa função é crescente, então ela não vai fazer nenhuma voltinha. Entendeu? Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma função que que ela faz algumas voltas. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. X ao cubo. Deixa eu pensar aqui. Menos x. Esse é fácil de enxergar. Ó, esta função, x ao cubo menos x, ela tem exatamente três raízes. Ó. Uma raiz aqui no menos 1, outra aqui no 0 e outra no 1. Tá certo? Agora, quer ver? Ó, eu vou deslocar um pouquinho esse gráfico. Quer ver? Vou botar aqui, ó, mais 0,2. Agora, o que acontece? Onde é que estão as raízes? Agora as raízes não são números inteiros mais. Ó. Tem uma raiz aqui perto de menos 1, né? Tem uma outra raiz aqui entre 0 e 1 e tem uma outra aqui, ó. Tá vendo? Ó? Entre 0 e 1 tem duas raízes. Tá vendo? Então, se tu testar no ponto 0 vai dar positivo, e se tu testar no ponto 1 vai dar positivo. Então, o fato de ser positivo nos dois pontos não permite concluir nada, porque tem duas raízes ali no meio, ó. Né? Então, elas estão escondidas, digamos assim, tá? Então, como é que tu faz? Se tu, digamos, tem desconfiança, tu faz uma malha mais fina, quer ver, ó? Quer ver? Eu vou pegar essa função, x ao cubo menos x mais 0,2, quer ver? Exemplo 5 aqui. F de x igual. Opa, vou botar na notação de equação aqui. F de x igual a x ao cubo menos x mais 0,2, tá? Quer ver, ó? Vamos pegar aqui alguns pontos. Vou calcular f de menos 2. Vamos calcular assim de números inteiros para começar, tá? Menos 1. Menos 1. Vamos calcular a f de 0. E a f de 1. Aqui nesse caso, né, pessoal, são cálculos bem simples. A gente pode fazer até direto aqui, quer ver? Ó, no ponto 1, por exemplo, 1 ao cubo, vamos fazer aqui. 1 ao cubo menos 1 mais 0,2. Isso aqui vai dar 0,2, tá certo? O ponto 0.
no ponto zero, essa função é o 0,2. Né? Que 0 ao cubo é 0, 0 é 0. No menos 1, ó, fica menos 1. Opa, vou botar o símbolo lá da potência. Menos 1 ao cubo a gente sabe que é menos 1, né? Mas tudo bem. Vamos fazer aqui porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ó, menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 dá mais 1. Mais 0,2. O resultado final é 0,2. E no menos 2, ó, menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo. Vamos fazer aqui. A gente sabe que é menos 8, né? Aí tem o menos com o menos 2, mais 0,2. Quanto é que dá isso? Menos 8, mais 2, mais 0,2, né? Dá menos 6, menos 5,8. Tá? Muito bem, então eu vou separar aqui, ó. Se a gente olhar assim, só os resultados finais, né? Ó. Só o resultado final. O que interessa é só o resultado final. Ó. Observa. Opa. Olha aqui, ó. No menos 2, a função é menos 5,8. No menos 1, ela vale 0,2. Então, entre esses dois pontos aqui, ó, entre o menos 2 e o menos 1, tem uma raiz, porque passa do negativo para o positivo, que é essa parte do gráfico aqui, ó. Ó. Tá? Ela vem dos negativos e passa para o positivo. Tem uma raiz aqui pertinho do menos 1. Só que aqui, ó, entre 0 e 1, ela tem duas raízes que a gente não enxerga por essa tabela aqui. O que a gente pode fazer, então? A gente faz uma rede mais fina. Né? Para quem gosta de pescar, né? Como é que faz para pegar o peixe menor? Tu faz uma rede mais fina. Então, olha só, o que é a rede mais fina? Tu vai pegar e calcular esta função no ponto 0,5. Pega um ponto intermediário ali, ó. Então vai ficar, vamos fazer aqui. Aí tem que ter uma calculadora, 0,5 elevado ao cubo, menos 0,5, mais 0,2. Quanto é que dá isso? 0,5 ao cubo dá 0,125. Menos 0,5 mais 0,2, isso vai dar negativo, ó, quer ver? Ó? Menos 0,175. Obrigado. Ó, menos 0,175. Então, observa. Ó, entre o 0 e o 0,5 tem uma raiz, né? Porque aqui passa de positivo para negativo. Entre 0,5 e 1 tem uma outra raiz. Porque aí é o contrário, sai do negativo e passa para o positivo, que é exatamente essa oscilação aqui, ó. Sai do positivo e chega no negativo, e aqui do negativo sai para o positivo. Certo? Então, este exemplo é um exemplo ilustrativo que a tabela de pontos, ela pode captar as raízes, desde que ela seja corretamente construída. E o que isso quer dizer? Não existe uma fórmula, mas, teoricamente, né, quanto mais próximos eu escolher os pontos para testar a função, maior é a chance de eu encontrar as raízes, como aconteceu aqui. Ó. Entre 0 e 1, eu não tinha visto troca de sinal. Mas quando eu coloquei o ponto médio, por causa do gráfico, aí eu consegui captar as duas raízes, uma entre 0 e 0,5 e a outra entre 0,5 e 1. Certo, pessoal? Então, só para concluir, vamos colocar aqui. Ó. Então, a conclusão. Esta função possui 3 raízes. Elas pertencem aos intervalos. Os intervalos são sempre ordenados em modo crescente, né? Entre menos 2 e menos 1, entre 0, vou botar assim, ó, entre 0 e 0,5, e o 0,5 até o 1. Né?
certo? Então, esse é um bom exemplo, né, de como o gráfico, né, nos ajuda a esclarecer, né, onde é que estão as raízes de uma determinada função, né? Claro que aí também tem todo o detalhe, né, da gente saber escolher em qual intervalo vai ser feito o gráfico, né, pessoal? Eu coloquei um intervalo aqui, ó, em que as 3 raízes aparecem. Veja que se eu colocar lá, ó, vamos botar aqui vou botar aqui, quer ver, ó, de 0 até 4. Aí não vão aparecer todas as raízes, ó. Ó. Tá vendo, ó? Elas nem aparecem, ó, direito. Tem que cuidar bastante essa escolha aqui, porque dependendo da forma como tu define, as raízes ficam escondidas. Ó, entre 0 e 2 ainda aparece, ó. Mas aquela que é negativa, ela está escondida lá, né? Então, o que eu quero dizer com esse tipo de exemplo? Que a análise gráfica é uma análise que tem que ser feita com bastante cuidado, por quê? Porque ela depende dessa nossa percepção, né, da nossa sensibilidade em definir o intervalo e escolher intervalos de modo que eu possa captar todas as raízes, ou, se não todas, a maior quantidade possível, né? Então, isso tem que ser feito testando e observando. Bom, ó, no exemplo ali, né, a função ela é de terceiro grau. Quantas raízes pode ter uma função de terceiro grau? No máximo 3, né? Pode ser uma raiz real e 2 complexas, mas raízes reais, no máximo, são 3. Então, como apareceram 3 ali no gráfico, né, naquele intervalo, já estão todas ali, tá certo? Então, a gente tem que juntar essas informações para que a gente não seja, digamos assim, enganado, né, por uma percepção gráfica que é sempre limitada, né, e que permite concluir dentro daquela janela, é o que a gente chama de janela de inspeção, né? Se as raízes aparecem, ok, mas se elas não aparecem, pode ser que elas estejam, né, em algum outro intervalo. Então, eu tenho que fazer várias janelas de inspeção, né, testando diferentes valores para X na hora de fazer o gráfico, para conseguir fazer uma análise correta de quantas raízes ou em quais intervalos eu encontro eventualmente uma raiz, né? Então, essa é uma primeira etapa da implementação de qualquer método de resolução de equações, né? Localizar as raízes. Aí depois vem a segunda etapa, que é de cálculo propriamente dito das raízes. Mas isso eu vou apresentar na quinta-feira, tá? Eu vou encerrar por aqui, tá? E eu agradeço aí as contribuições de vocês, né? E continuamos então na quinta-feira. Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Então, ok, pessoal. Uma boa noite para vocês e até quinta. Boa noite, professor. Bom descanso.